Medicina legal. Para entendermos melhor o que é a medicina legal hoje, precisamos também conhecer a sua história. Segundo Paulo Roberto, a medicina legal, nos dias de hoje, é uma especialidade nova, historicamente falando, mas seus traços originários podem ser detectados desde a antiguidade. Naquele período, ainda que esporadicamente, médicos eram convocados para esclarecer questões pertinentes ao que poderíamos chamar de esboço dos princípios e lógica médico-legais. Não era ainda medicina legal, como a concebemos hoje, mas a semente já estava ali. Os antigos egípcios, por exemplo, já dispunham de uma forma de medicina que poderíamos chamar legal, que era exercida pelos sacerdotes, os praticantes da medicina da época, que eram, consequentemente, os encarregados das perícias. Havia já uma utilização legal dos conhecimentos médicos, e a lei egípcia, por exemplo, protegia as mulheres grávidas e punia os crimes sexuais. Na Babilônia de 18 AC, pelo Código de Hammurabi, já se estabelecia uma relação jurídica entre médico e paciente, e os antigos hebreus referiam-se a esse relacionamento nas leis de Moisés e no Antigo Testamento. Na Índia de 1300 a 800 AC, loucos, crianças, velhos e embriagados não poderiam testemunhar, conforme prescrevia o chamado Código de Manu. Esse tipo de interdição só chegará ao Ocidente cerca de 4 séculos depois, já no Império Romano. Também os persas classificavam as lesões sob o ponto de vista pericial, e há reflexos dessa prática no seu livro sagrado, o Zendavesta. E mesmo a antiga Grécia conhecia referências legais que podem ser consideradas pertinentes à medicina legal. É só a partir da Idade Média que poderemos estabelecer uma abordagem cronológica da medicina legal que podemos estender até os seus primeiros passos no Brasil. Em 1209, o Papa Inocêncio III decreta que os médicos deveriam visitar os feridos que estivessem à disposição dos tribunais. Em 1234, o Papa Gregório IX exigia que os médicos dessem seu parecer no diagnóstico de lesões observadas que considerassem mortais. Declarava nulos casamentos nos quais, comprovadamente, não se consumara conjunção carnal. Em 1521, morto sob suspeita de envenenamento, o Papa Leão teve o corpo submetido a uma necropsia. 1525, surge na Itália, o Edito della Gran Carta della Vicaria de Nápoles, que exige o parecer dos peritos profissionais antes da decisão dos juízes. 1532, é promulgada a Lei Básica do Império Germânico, o assim chamado Código Criminal Carolino, legislação carolina, estabelecia a intervenção do médico em crimes como o homicídio, o aborto, o infanticídio, e as ofensas físicas, dentre outros, o que redundava na obrigatoriedade do exame de corpo de delito, não apenas da vítima, mas também do acusado. Estabelece que os juízes devem se apoiar nos pareceres médicos. 1575, Ambroise Paré escreve sua obra denominada Tratado dos Relatórios, que aborda temas da medicina legal, tais como asfixias, feridas, embalsamamentos, e virgindade, dentre outros. 1578, na Itália, o médico João Felipe Ingrassia publica uma das primeiras obras sobre a medicina legal. 2 anos depois, ele restaura a anatomia na Universidade de Nápoles. 1595, ainda na Itália, Battista Condronchi publica um tratado de medicina legal. 1995, também na Itália, Fortunato Fedeli publica sua obra sobre medicina legal. 1641, é publicada a obra Questões Médicas Legais, em 3 volumes, de autoria do médico e perito Paulo Zachias. O trabalho, considerado um marco da medicina legal, engloba sexologia, psiquiatria, morte, alegados milagres, etc. 1814, vem a público impugnação analítica ao exame feito pelos clínicos Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva em uma rapariga que julgaram santa, do médico mineiro Antônio Gonçalves Gomide, primeira publicação, no Brasil, sobre medicina legal. 1832, as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia instituem a cadeira de medicina legal. 1835, é publicada, no Diário da Saúde, a autópsia do Sr. Regente Braulio Muniz, pelo Dr. Hércules Otávio Musi, cirurgião da família imperial brasileira. Esta foi a primeira necropsia médico-legal publicada no Brasil, 1836, em Portugal, a reforma na educação passa a incluir o ensino da medicina legal. 1839, dissertação médico-legal acerca do infanticídio, apresentada por Antônio Pereira das Neves, é uma das primeiras teses de medicina legal no Brasil.
1845, em Portugal, Lima Leitão traduz o livro de Cedilo Traité de Medicine Operatori Bandagens e Aparelhos. 1846-1847, o primeiro catedrático de Medicina Legal da Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil, José Martins da Cruz Jobim, publica reflexões sobre um caso julgado de ferimento mortal. 1867, no Maranhão, Pedro Altran da Mota publica A Loucura Instantânea ou Transitória. 1887, Agostinho José de Souza Lima assume a Cátedra de Medicina Legal na Faculdade Nacional de Medicina. 1833, Joaquim Marcelino de Brito publica Tratado Elementar de Medicina Legal. 1901, é publicado o Manual de Autópsia Médico-Legal, de Raimundo Nina Rodrigues. 1910, Afrânio Peixoto publica Elemento de Medicina Legal. 1928, o Decreto N. Grau 5,515, de 13 de agosto de 1928 devolve às autoridades policiais a competência para a instrução criminal dos processos. O Instituto Médico Legal passa, então, a integrar o Departamento Federal de Segurança Pública. 1938, é lançado o Tratado de Medicina Legal, de Flamínio Fávero. 1942, Hélio Gomes publica o livro Medicina Legal. 1948, com o mesmo título de Lições de Medicina Legal, é publicado o livro de Almeida Júnior. Uma outra abordagem cronológica da medicina legal brasileira é a de Oscar Freire, que a divide em 3 fases. A primeira, chamada fase estrangeira, vai até 1877. Trata-se de um período em que a maioria dos trabalhos feitos no Brasil são de pequena importância, normalmente traduções de textos estrangeiros. A exceção aí é a toxicologia, de grande interesse médico-legal na época. Diversos trabalhos de Francisco Ferreira de Abreu, barão de Petrópolis, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro entre 1855 e 1877, foram então publicados, com destaque para uma abordagem da redução da matéria orgânica, ainda hoje atual em seus fundamentos para a pesquisa dos venenos metálicos. A posse de Agostinho José de Souza Lima, na Cátedra de Medicina Legal da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sucedendo Ferreira de Abreu, abre a segunda fase. Segundo Oscar Freire, essa etapa foi um marco para a formação da medicina legal brasileira, com alguns acontecimentos particularmente importantes, dentre os quais pode-se destacar. Item é criado o ensino prático de medicina legal, com desenvolvimento da prática de laboratório, até então restrita à toxicologia. Item também o primeiro curso prático de tanatologia forense é criado no Brasil, em 1881, no necrotério da Polícia da Capital Federal, apenas 3 anos depois da criação de um curso dessa natureza em Paris, por Brouardel. Item são publicados vários trabalhos em revistas científicas. Item publicação de diversos livros especializados, dentre os quais o Tratado de Toxicologia Clínica e Química Toxicológica, e Tratado de Medicina Legal. Enfim, a terceira fase tem início na Bahia, com Raimundo Nina Rodrigues. Tendo entendido não serem as condições dos meios físico, psicológico e social do Brasil iguais às europeias, fazia-se necessário colher-se e estudar-se em nosso país os elementos de laboratório e de clínica, para a solução dos nossos próprios problemas médico-legais. Baseado nesse paradigma, ele escreve As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal do Brasil. Nomes como Afrânio Peixoto, Oscar Freire, Diógenes Sampaio, Alcântara Machado, Estácio de Lima, Leonídio Ribeiro e Arthur Ramos participam ativamente desse período tão importante. A primeira obra de medicina legal publicada no Brasil surgiu em 1814, mas só em 1830, em virtude do advento de nosso primeiro Código Penal, passou a ser obrigatório o juiz recorrer à avaliação médica, para fundamentar sentenças em casos de violência. 2 anos depois, institui-se a perícia profissional, com a regulamentação do processo penal e o estabelecimento de regras para os exames de corpo de delito. No mesmo ano, as antigas escolas médico-cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro, criadas anteriormente por D. João VI, foram transformadas, por decreto, em faculdades oficiais de medicina. Foi criada uma cadeira de medicina legal em cada uma delas. Isso estimula a produção intelectual específica e dá origem aos primeiros estudos em medicina legal do Brasil. Em 1856, a medicina legal oficial foi transferida da autoridade judiciária para a polícia, por meio de uma assessoria médica ligada à Secretaria de Polícia da Corte.